Mateus 5 já é o Sermão da Montanha. E o sermão, só o próprio Sermão da Montanha, a gente já tem muito assunto ali para abordar. A gente vai ler o Sermão da Montanha, que vai ser a parte 1 de Mateus 5. E depois a gente vai fazendo outros vídeos também trabalhando Mateus 5. O Sermão da Montanha é o sermão talvez um dos mais importantes da Bíblia. Ele fala praticamente sobre tudo. Tudo que um cristão precisa, tudo que alguém precisa para ser considerado verdadeiramente um cristão. Ele ensina como ser cristão, quais são as características do verdadeiro cristão. Então a gente precisa olhar o Sermão da Montanha como um manual de como ser cristão, manual do cristianismo. Então vamos para o Sermão da Montanha? E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: abrindo a sua boca, os ensinava. Por que a Bíblia coloca abrindo a sua boca, né? Que quem abre a boca é que passa uma mensagem. A gente sabe que pelo menos aí 60% da nossa comunicação ela é feita de linguagem não verbal. Mas se também a gente não abrir a boca, a gente não consegue passar o que a gente tem para passar. E de que outra maneira ele poderia fazer? É importante que isso esteja escrito, porque é abrindo a boca que você ensina. Então, assim, como é importante a gente falar, não só das nossas experiências, como das coisas que a gente conhece. Então, vamos lá. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito tem a ver com humildade. Tem gente que é pobre e é humilde, mas também tem aqueles que têm dinheiro, que são ricos e também são humildes. Eu acho que isso é ser pobre em espírito. Pobre em espírito tem a ver com humildade. É muito bom conhecer pessoas que têm condição financeira boa, mas que continuam humildes, continuam pessoas simples. Isso é muito admirável. Não importa o quanto você ganhe na vida, a sua postura vai falar muito mais sobre você. Não é o seu dinheiro que vai fazer de você uma pessoa querida, não é o seu dinheiro que vai fazer de você uma pessoa agradável, pelo contrário, é a sua humildade. As pessoas vão querer estar perto de você pela sua humildade, não pelo seu dinheiro, pela sua arrogância. Claro que vai ter quem fique pelo seu dinheiro, mas não são pessoas sinceras, são pessoas falsas, que estão com você e têm a sua amizade por interesse. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui, a gente não está querendo dizer que é choro de problema familiar, choro de abandono, problema de doença, não é nada disso. Tem a ver com o choro do arrependimento, o choro do erro, o choro de você entender que você necessita de Deus, é o choro da humildade, reconhecimento do pecado, reconhecimento de que você não é nada. Chorar porque você se arrependeu de algo que você fez de errado, esse é o choro que agrada a Deus. Não é chorar de sofrimento, não. Deus não quer te ver sofrendo, Deus não quer te ver sendo abandonado, abandonada, sendo traído, doente, chorando de dor, quebrado. Nada disso. Não é esse choro. É o choro do arrependimento. Porque Deus vem e te consola. Ele fala: olha, eu te perdoo. Esse é o consolo de Deus. Quando você comete um erro e reconhece seu erro e você chora na presença de Deus. É sobre esse choro que Deus está falando. Que outro choro seria? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não tem nada a ver com comodismo ou ser apático às coisas, não tem nada a ver com mansidão. Mansidão não tem nada a ver com isso. Mansidão é um atributo de uma pessoa que não se deixa abalar. Ela é mansa, humilde. Tem muito a ver com humildade. Ela é o resultado da verdadeira humildade. O humilde é manso.
e ele suporta afrontas, ele não se deixa abalar pelas afrontas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus é justo, ama a justiça, e ele diz que bem-aventurado, feliz, afortunado é aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, a pessoa que não aceita a injustiça, uma pessoa que luta com todas as suas forças pela justiça. Deus promete que os que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque essa justiça vem do alto. A justiça de Deus, ela não falha. E não existe esse negócio de tardar, mas não falha. Ela simplesmente não falha. E ela vem na hora certa. Plante a justiça e você vai colher justiça. Plante a injustiça e você vai colher injustiças na sua vida. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem não conhece a Deus terá dificuldades em ser misericordioso. Por quê? Porque a misericórdia, com a misericórdia está o perdão. Mas não é perdoar para ser perdoado por Deus, não. É uma característica. Os misericordiosos, eles são misericordiosos porque eles têm misericórdia, porque eles perdoam, porque eles não levam mágoa para dentro de casa, eles não ficam magoados, eles não ficam ressentidos, eles não ficam entristecidos, não, eles perdoam, eles entendem as pessoas, assim como Jesus entendeu quando estava na cruz, ele falou: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E normalmente quem agride é grosseiro, quem faz algum mal raramente sabe o que está fazendo, sabe o mal que está causando, sabe a distância, o distanciamento que ela está causando com aquela pessoa a qual ela feriu. A verdade, o misericordioso, ele não consegue nem viver por si só, preocupado só consigo. Ele se preocupa com os outros, ele se preocupa com as pessoas. Tamanha misericórdia que existe nele. Então ele se preocupa mais com os outros, porque ele quer que as pessoas vivam o que ele vive. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração é aquele que é regenerado por Deus, né? Aquele que tem um encontro com Deus e cujo coração é limpo pelo próprio Deus. É um coração puro, aberto para ouvir, para entender, para praticar a palavra de Deus. Esse é o limpo de coração. Limpo de coração é aquele que tem encontro com Deus. Quem tem encontro com Deus nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais será a mesma pessoa. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe aquela pessoa que é apaziguadora, que ela promove reconciliações? Esse tipo de pessoa é o apaziguador, é o pacificador. Ele promove reconciliações. Quando ele vê que uma pessoa é contra a outra, ele tenta juntar as duas. Uma característica muito linda, né? Para você ter uma ideia de tão linda que é essa característica, porque ele promove a reconciliação, ele promove perdão, ele promove o amor, ele promove a união, né? Ele é chamado filho de Deus. Então quem promove a desunião e quem de alguma forma não quer se reconciliar, não perdoa, guarda mágoas, guarda ressentimentos, essas pessoas jamais poderão ser chamadas de filho de Deus. Olha que terrível. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E se você é perseguido por causa da justiça, por uma coisa que você faz correta, por algo que você luta e que é correto e que é justo, que é verdadeiro, o reino dos céus é seu. Todo aquele que defende o reino de Deus, ele será perseguido por aqueles que não aceitam o reino de Deus, que não praticam, que não creem, que não vivem, que não se entregam. Ele será perseguido por aqueles. Se você é justo, você vai ser perseguido pelo injusto. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Não tem honra em sofrer pelos erros, mas sofrer pela fé é um privilégio. Você perde amigos, pessoas se distanciam de você por causa da sua fé em Deus, porque a maioria das pessoas não querem viver uma vida na justiça de Deus. É muito difícil. Os prazeres estão todos aí à disposição delas e elas não querem abrir mão dos seus prazeres, abrir mão das suas vontades para fazer as vontades de Deus, perdoar. Elas querem brigar, se amostrar, não querem ser humildes, querem ser arrogantes. Elas não querem chorar com os que choram, elas simplesmente querem somente ser felizes e nada mais. O mais importante é ser feliz. Elas não querem ser mansas, elas querem que os problemas delas se resolvam, nem que seja na base do tapa. Elas não querem perdoar, elas não querem ser limpas de coração, quer fazer o que bem entende, quer falar o que bem entende. Não tem curiosidade nenhuma em conhecer a Deus, em saber a vontade de Deus. Elas não querem ser pacificadoras, elas não querem reconciliação, elas não querem reconciliar ninguém. Quando a gente faz tudo isso, a gente está plantando a justiça de Deus na terra, que é a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a mansidão, o amor. A gente está plantando isso. E isso vai na contramão do mundo. Isso vai na contramão do que as pessoas vivem hoje. As pessoas estão interessadas em dinheiro, poder, fama, prazer. Sempre seremos perseguidos por buscar pela honestidade, pela verdade. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal serve para dar sabor. E o que dá sabor a essa terra, senão a justiça? A injustiça dá sabor à vida de alguém? Pelo contrário, dá dissabores, dá amargura, injustiça, falta de perdão, falta de amor, falta de paz. Tudo isso dá dissabor, dá amargura, dá tristeza. E o que dá sabor é a justiça. Se a gente busca a justiça de Deus, a gente é o sal dessa terra. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, não dá para esconder. Quando você tem uma luz, não tem como esconder a sua luz. Se você teve um encontro com Deus, se você tem dentro de você as características de Deus, não tem como esconder isso das pessoas. Por mais que você tente esconder, as pessoas vão ver que Deus está em você. Não adianta você fugir, não adianta se esconder, as pessoas vão ver Deus em você. Não dá para esconder uma cidade no alto do monte, ela vai estar lá linda, no alto do monte, grande, enorme. Ela está no monte, não tem como não ver. É assim que é a pessoa de Deus. Quando a pessoa tem as características do próprio Deus, do qual Jesus fala aqui nas bem-aventuranças, quando elas têm as características desse sermão do bem-aventurança, ela é uma iluminada. Não tem como esconder a luz dela. Esse, esse manual de cristianismo no Sermão da Montanha faz com que uma luz brilhe em você, que não tem como as pessoas não verem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Não adianta, a luz vai resplandecer e as pessoas vão falar assim, graças a Deus porque essa pessoa estava aqui. Graças a Deus porque essa pessoa estava aqui e me trouxe essa palavra, e me trouxe esse alimento, e me trouxe essa roupa, toda a caridade, tudo que você faz, tudo que de qualquer forma que você contribua para que a vida da pessoa, para que Deus chegue à vida de uma pessoa, é isso aqui que vai fazer, vai resplandecer a sua luz e as pessoas vão glorificar Deus pela sua vida. Tu entende isso? Entende isso? Quando as pessoas falam assim, graças a Deus você estava aqui, porque eu ia me suicidar, porque eu já estava pensando em fazer uma besteira, porque eu ia desistir do meu casamento. Não tem muitas pessoas passando por vários tipos de problema? Então, quando a gente vive o sermão da montanha, quando a gente
entende o Sermão da Montanha e vive ele na nossa vida, como Jesus orientou esse manual aqui, a gente é esse tipo de pessoa, a pessoa que é a luz para as outras, que ilumina o caminho das outras. Nós somos um canal de Deus para trazer luz à vida das pessoas, tá bom? Então, esse é o Sermão da Montanha, esse é o manual de como ser cristão. Se você ler isso aqui todo dia, com certeza você vai aprender a ser cristão. Vai aprender a perdoar, a ser um apaziguador, reconciliador, vai aprender a ser manso, vai aprender a. Poxa, tanta coisa, né? Vai aprender a chorar, vai aprender a se arrepender de fato e ser consolado por Deus. Vai aprender a ser humilde, vai aprender a ser. Vai aprender a ser limpo de coração. Olha quanta coisa você vai aprender. A limpar o seu coração. Vai entender principalmente vai entender que toda essa perseguição não vai ser nada perto do bem que você vai levar às pessoas. Você nem vai se importar com essa perseguição toda, porque você vai ser feliz, afortunado, beneficiado, bem-aventurado se você fosse perseguido por causa do seu comportamento, das suas atitudes corretas diante de Deus e dos homens. Pessoal, forte abraço. Continuamos com Mateus 5 aí no próximo vídeo, tá? Esse foi só o sermão, não dá para fazer um vídeo menor do que esse. Teria que ser um vídeo grande para falar do Sermão da Montanha. Forte abraço, fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo.